Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional, sob a direção do Genoma Sistema de Ensino. Nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um GenomaCast especial Enem. Nós já conversamos sobre diversos temas, já falamos sobre saúde emocional nessa reta final. Esse episódio inaugura essa temporada e está fantástico. Depois falamos sobre redação. No episódio anterior, nós conversamos sobre neurociência e aprendizado. Inclusive, queria convidar tanto os nossos convidados para assistirem esse episódio, porque ele está fantástico, é com um colega nosso de profissão, Breno Meira, professor de física. E hoje nós falaremos de uma área das ciências humanas, ou melhor, nós falaremos sobre a área das ciências humanas, só que com um recorte especial, diferente do ano passado, que sempre que nós falávamos da área como um todo. Esse ano nós falaremos de áreas, vamos dizer, disciplinas individualizadas. Hoje eu coloco aqui, então, a filosofia e a sociologia para dialogar. Tá? E para conversar então sobre esse tema, tem dois convidados especialíssimos aqui, dois caras fantásticos, sou super fã dos dois e não é demagogia, eu gosto demais mesmo. Então tá aqui comigo Kevin Lucas e Ian Bruno. E sem mais delongas, Kevin, se apresente, dê seu oi aí pro pessoal. Ô Davi, primeiramente é muito recíproco esse carinho e essa admiração. Quero cumprimentar também o Ian, grande parceiro de trabalho. Enfim, para quem não me conhece, meu nome é Kevin, eu sou professor, trabalho com história, sociologia e filosofia. O Kevin, além de tudo, é músico, tá? Ele esqueceu de falar, mas ele é o cara que faz a alegria dos estudantes, vez ou outra, carregando seu violão e cantando Legião Urbana, né? Agora aqui... Pô, é verdade! Né? De vez em quando. De vez em quando, é claro, né? E aqui junto comigo, inclusive na mesma sala, né? Seja bem-vindo, Ian. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a esse podcast. Muito obrigado pelo convite, Davi. É uma satisfação estar aqui com o Kevin, com o Davi. Essa reciprocidade, esse amor, né? É recíproco, né? São pessoas maravilhosas, que são muito competentes no que fazem, e são seres humanos lindíssimos e maravilhosos, né? Como dá para perceber aqui. Meu nome é Ian Bruno, eu sou professor de História, também de Sociologia e Filosofia, horas vagas, atualidades, tá? E vou aqui, né, para ajudar aqui a construir um bom repertório para o Enem e para os desafios que a gente vai enfrentar. Não, fantástico. O mais interessante é que eu também sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Então, estamos aqui, como se diz, né, na cozinha, está todo mundo em casa. Mas hoje eu serei somente mediador, não entrarei muito em detalhe. Galera, vamos falar sobre filosofia e sociologia, essas duas áreas do conhecimento das ciências humanas que são, na minha opinião, elas são aquelas que mais conversam com as outras áreas, né? Então, de modo geral. E aí, uma pergunta bem simples, e aí eu vou pedir para que o Ian dê primeiro a sua fala e depois o Kevin, se quiser, complementa. Que é, Ian, por vezes, o estudante, eles chegam para nós e falam o seguinte: Ian, eu vou dar mais foco na matemática, porque ciências humanas é só ler. Se eu ler e interpretar bem, eu vou mandar bem na prova. E aí, Ian, é assim mesmo? Olha só, ler e interpretar é fundamental, só que para você interpretar e extrair o sentido do texto, você precisa de conteúdo, você precisa de vocabulário, você precisa de conceitos. Então você pode ser um bom leitor,
você pode ser uma boa leitora, você pode interpretar muito bem literatura, texto jornalístico, mas na hora da discussão sociológica, na hora da discussão filosófica, você precisa entender os principais debates, né? E os principais debates, a gente trabalha, né, na história da filosofia, na história da sociologia e também os principais objetos de estudo da sociologia e da filosofia. Então, se você não souber, por exemplo, o que é ontologia, que é uma categoria extremamente sofisticada, técnica da filosofia, vai dificultar a sua interpretação do texto. Se você não souber o que é estado de natureza ou condição natural, você não consegue acertar as questões de um tema bem básico e bem tranquilo, que são os temas do contratualismo, né? O nosso contrato social, nossa Constituição. Então, sim, é interpretação, logicamente, só que essa interpretação demanda um capital cultural, e olha só, não tem como eu, inclusive, falar de interpretação sem eu citar um teórico, sociólogo, que é o Pierre Bourdieu, que vai falar que para a gente interpretar o mundo, para a gente dar sentido do mundo, a gente precisa, né, de linguagem, a gente precisa de cultura, né? Então, as aulas de filosofia e sociologia são fundamentais para dar essa consciência crítica na hora de interpretar. Eu vou aproveitar, assim, o Ian foi perfeito na colocação dele, mas eu queria aproveitar que a gente está falando de filosofia, né, também, e eu acho que, aproveitando esse ensejo, vale muito a pena a gente voltar quando o aluno fala de que a prova do Enem é só ler, etc., né? A gente precisa voltar no exercício socrático. O Sócrates fala da busca pelo conceito, né? E eu acho que um exercício muito simples que a gente pode fazer para desmistificar essa ideia de que a prova é só uma leitura é a gente voltar no conceito do que é leitura e no conceito do que é interpretação, né? Quando a gente fala de leitura, a leitura ela é um processo de decodificação de símbolos, onde você vai reconhecer alguma coisa que está escrita ali. Quando você vai para o campo da interpretação, a interpretação ela envolve você atribuir sentido e significado ao que está escrito. E esse processo é muito mais complexo, porque, como o Ian bem apontou, o ato de você atribuir significado a alguma coisa, ele é amparado por um repertório que você construiu preteritamente. E esse repertório é o que te possibilita exatamente interpretar. Portanto, você interpreta algo a partir de alguma coisa e a partir de algum lugar, né? Sendo assim, a interpretação ela acaba se ligando à ideia de análise, à ideia de crítica, à ideia de relação, que são habilidades muito importantes para a prova do Enem, né? A matriz de referência mostra isso para a gente. Então, o aluno perceber que o processo de interpretação ele vem através de um repertório e de questionamentos sobre aquilo que você está decodificando é um elemento fundamental para você conseguir chegar a um resultado satisfatório da prova. Um exemplo que eu sempre falo é o seguinte, eu posso dizer assim, o gato subiu o telhado. Beleza, você ler é você entender que um animal chamado gato subiu no telhado. Mas a interpretação envolve a capacidade de você entender, por exemplo, por que ele subiu no telhado. Quais os fenômenos que possibilitaram a ele fazer aquilo, né? Por que ele consegue subir no telhado? Qual a circunstancialidade? Então, o seu repertório acumulado ao longo da sua vida acadêmica é o que vai te possibilitar, de maneira mais ampla, conseguir esmiuçar holisticamente, vamos dizer assim, essas questões que a prova apresenta para você. Então, eu acho que é importante o aluno se ligar nessa questão. E fantástico, eu costumo dizer, inclusive, para coroar o que vocês disseram de forma perfeita, você tá doido, que galera, interpretar, interpretar existe um tipo de linguagem própria de uma área. Então, se eu pegar Kevin, o Ian, pegarmos um texto da área médica, possivelmente a gente não conseguirá entender tudo que está ali escrito, né? A gente, como o Kevin disse, vai ter alguns símbolos e a gente vai conseguir entender limitadamente. Mas
Para você conseguir ter uma interpretação real, você tem que ter uma maturidade daquela área. E aí entra o que o Ian comentou sobre os termos, né? Ontologia, epistemologia, aí você vai trabalhando isso aí, isso para ter uma maturidade. E agora eu vou voltar aqui para o Kevin, e aí depois, se o Ian quiser complementar também, ele pode complementar, né? Falando de filosofia e sociologia, elas são disciplinas que têm poucas aulas na grade curricular, né? Cada uma delas geralmente tem uma só, uma para filo, uma para sócio. Durante o início do processo de reforma da educação, inclusive, tornaram-se obrigatório que a filosofia e a sociologia aparecessem só uma vez durante todo o ensino médio, né? Ou seja, um currículo ainda mais enxuto. Algumas escolas, inclusive, trabalham apenas com a filosofia e a sociologia conjunta, né? Um professor só trabalhando as duas coisas. Entretanto, são disciplinas que estão na prova do Enem. E a pergunta, aí eu vou levar para o Kevin, depois o Ian complementa, que é: qual que é o papel que a filosofia e a sociologia, ou uma delas, ele tem performado nos últimos anos, pensando em prova do Enem? Ô, Davi, eu penso assim, né, sobre essa questão da relevância dessas disciplinas. Eu tenho um entendimento que mesmo se elas não aparecessem em prova, elas mesmo assim seriam relevantes, porque elas nos possibilitam expandir a nossa capacidade de compreender o universo. E isso por si só já pode ser fundamental para você ter uma visão mais complexa de biologia, de química, etc. Eu sempre cito, às vezes, né, quando a gente fala disso, uma professora que eu usei muito nas minhas pesquisas no mestrado. Eu acho ela muito curiosa porque ela é médica, depois ela fez o mestrado e doutorado em História, e ela acabou sendo uma grande referência nos estudos sobre os fenômenos sociais da doença. Então, olha que interessante. Algumas possibilidades de estudo dela só foram possíveis quando ela expandiu para algumas áreas da sociologia, da antropologia, da história, da filosofia. Então, mesmo se essas disciplinas não fossem cobradas em prova, em si elas já seriam relevantes. No caso da prova do Enem, elas têm cada vez mais se tornado fundamentais, né? Afinal, a gente está falando de uma prova transversal e, principalmente, algumas habilidades vinculadas à cultura, à cidadania, que são muito tangenciadas na sociologia, na filosofia, etc. Isso tem tido um peso, assim, de primeira ordem na prova do Enem e nos vestibulares. Portanto, hoje, apesar de muitas vezes haver uma certa marginalização sobre esse conteúdo no sistema escolar, ele é de primeira ordem, enfim, para nós fazermos a prova. Essa é a minha perspectiva. Perfeito também, Kevin. Fica até difícil falar depois, mas pensando nessa carga de aulas, né, e que o Enem tem cobrado, né, porque o Enem ele modificou a sua cara ano passado foram muitas questões de filosofia, e filosofia hard, filosofia pesado, rizoma, conceito de rizoma, são conceitos dentro de específicos da filosofia. Então, tivemos muitas questões de filosofia e sociologia, e geralmente o Enem ele é interdisciplinar, eu trabalho com competências e habilidades, né? Mas, assim, tem questões que têm mais cara de história, tem mais cara de filosofia, tem mais cara de sociologia, e no ano passado foi muito cara, né, de filosofia e sociologia, deu uma ênfase muito grande, eu acho que uns 80% ali das questões giraram em torno de filosofia e sociologia. A galera até sentiu falta das questões de geografia, sentiu falta das questões de história, né? Assim, daquelas história conteudista. Então, fenômenos como cultura foi muito abordado a partir dessa perspectiva sociológica, né, de cultura erudita, cultura popular, da transformação da cultura ao longo do tempo. E, como você falou, transversalidade, né? As aulas de filosofia e sociologia, elas não servem só para
fazer as questões, ela serve para elaborar argumentos, para defender pontos de vistas, para comparar posições, né? Para desenvolver o que a gente chama de esclarecimento, que também é um conceito da filosofia, que é esse processo de você pensar por si próprio, né? É desse processo de você questionar, de você levantar hipóteses, que faz parte ali da sua experiência, mas que tem uma certa racionalidade, que tem uma certa fundamentação. Porque nós, sim, como sujeitos pensantes, podemos elaborar hipóteses de como que o mundo funciona, como ele deveria funcionar, por que que as coisas são assim, por que que não são de outro jeito. Só que para isso é interessante a gente fundamentar a nossa visão de mundo. E como é que fundamenta sem entender as melhores ideias, as principais ideias produzidas pela humanidade, né? Que a filosofia e a sociologia vão fazer isso, né? Vão produzir ideias para a gente conseguir analisar essa realidade. Então, transversalidade, eu acho que é o grande eixo assim, da prova de sociologia e filosofia, que acaba abarcando em várias outras áreas, e até inclusive das ciências da natureza, quando vai falar sobre pilha, vai falar a relação do meio ambiente, como o ser humano tem uma relação predatória, essa relação predatória é construída humanamente e que acaba caindo, de certa forma, nas questões também de ciências da natureza. Não, sensacional vocês dois. E eu fazer só dois comentários. O primeiro, fazendo uma relação com o que o Kevin disse da amiga dele. Eu sempre comento com os alunos que a filosofia e a sociologia não os abandonarão quando eles entrarem na faculdade. Que eles falam assim, que é isso, eu nunca mais vou estudar isso. Eu pensei aí que você se engana. No seu primeiro período, provavelmente você terá algum conteúdo tipo ética na medicina, ética no direito, ética na engenharia. E isso é filosofia, ou vai ter antropologia, vai ter alguma coisa desse tipo. A outra coisa é que, fazendo o memória que vocês dois disseram sobre o protagonismo do ano passado, eu costumo brincar que nos 2 últimos anos a filosofia e a sociologia ela tem dado questões para as outras áreas do conhecimento. Então, assim, quando aparece uma questão tipo de Fordismo, como apareceu, acho que foi o ano passado ou ano retrasado, você fala assim, não, tem questão demais aqui, pode responder geografia? Isso também é uma área que transversa por eles. Né? Claro que é no tom de brincadeira, no tom de humor, mas mostra que há uma certa relevância. E agora, fazendo um gancho com o episódio passado, o Breno, ele dizia que o processo de aprendizado, ele é um processo científico, mas existe uma grande diferença entre aquilo que é eficiente no aprendizado e aquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu gostaria de fazer uma provocação a vocês, que eu vou começar para falar assim que eu estou colocando vocês na roda sem me expor, mas eu vou começar então, para que o estudante entenda o quanto é importante ter método, ter sacrifício. Todo mundo tem aquilo que gosta de estudar e tem aquilo que foi obrigado a estudar e entender como é que se dá. Então, eu vou começar por mim. Né? Eu vou dizer as duas coisas. Uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu detestava e que, com isso, eu tive que estudar bastante e hoje eu, inclusive, acho que é uma excelente aula minha, né? Quando eu estou. Isso será da história. Né? Eu detestava a história antiga. Nossa, eu tinha pavor, para te falar a verdade. Falar de Grécia, Roma, eu tinha pavor e em alguma medida tem a ver com traumas universitários. Né? Entretanto, isso me levou a estudar bastante e nesse exercício de estudar bastante, hoje eu gosto muito de falar sobre Grécia e Roma. Então, a ideia é que a gente faça esse exercício. E a outra coisa é o que eu gosto de fato de estudar. Eu gosto de estudar, eu realmente gosto de estudar. Você virar para a universidade, o que você gosta de estudar? Eu gosto de estudar antropologia. Então, você fala para mim assim, que você gosta de ler antropologia. Mas, entretanto, a gente precisa dar aula sobre todas as coisas, e aí a gente tem que dar aula é uma das coisas que eu acho muito trabalhoso de ter que estudar, epistemologia. Então, na hora que vem um Kant, então, meu Deus do céu, minha vontade de dar uma voadora nele. Né? Então, e aí, Ian, o que é aí a sua história de vida aí das coisas que são prazerosas e não prazerosas para você? Cara, olha só, eu tinha também um problema com a antiguidade. Depois eu vi a importância da antiguidade, que basicamente a gente está respondendo ou tentando resolver questões que os antigos levantaram e a gente não conseguiu resolver até agora. Aí eu dei um outro valor, porque realmente assim, é muito distante temporalmente e não tem tanto, como é que fala? Você não consegue perceber
a imediatidade daquele conteúdo, né? Por que eu estou estudando pessoas que viveram há 2000 anos atrás, né? Qual que é o sentido de estudar isso? Só que quando você para pensar sobre as nossas instituições políticas, quando você para para pensar sobre as grandes reflexões filosóficas, elas começaram na antiguidade. Então, assim, eu também compartilho, assim, não gostava de estudar, hoje entendo a importância, mas somada à antiguidade, lógica, tá? Lógica, sim, é o meu calcanhar de Aquiles, tá? Assim, ainda mais a lógica medieval, né, dedutiva, né, que trabalha com a série de argumentos extremamente formais, porque, assim, às vezes as pessoas confundem lógica com verdade. Lógica não é verdade, lógica é só um instrumento para você dar uma certa coerência, coesão para o seu argumento. E aí a lógica é o mais próximo ali da matemática, né, na verdade vai fundamentar boa parte dos raciocínios matemáticos, e assim, então tinha muita dificuldade, acabava detestando, mas depois eu percebi que, estudando lógica, seus argumentos ficam mais polidos, mais sofisticados, né, e mais difícil de derrubar. Então aí tem o meu apreço. Mas o que eu gosto realmente de estudar é a relação entre economia e política. Então, assim, economia e política, como que o Estado induz o desenvolvimento, as histórias dos desenvolvimentos econômicos, dos desenvolvimentos sociais, me encantam muito, né? Porque como é que a gente sai de uma certa pobreza material, como é que a gente sai de uma precariedade, de um subdesenvolvimento e transforma um país num país desenvolvido, né? Então, industrialização, processo de revoluções industriais, o processo de desenvolvimento tecnológico e inovação, né? Como é que os estados podem induzir o desenvolvimento e a tecnologia, e como que a economia ela é esse propulsor, né? Então, assim, essa temática de economia política, assim, tanto na filosofia, né, quando a gente vai discutir sobre o valor do trabalho, como que o movimento do próprio capital gera desigualdade, isso, assim, eu queria entender por que mesmo tendo abundância, a gente continua sendo um país, né, uma sociedade extremamente desigual. Então, isso eu gosto muito de estudar. Agora, você quer? Cara, eu acho que eu compartilho do mesmo trauma de vocês com a história antiga. Eu acho que E olha que nós estudamos em instituições diferentes, tá, Kevin? Eu, você e o Ian e você. Agora, eu e o Ian estudamos na mesma instituição. Talvez tenha alguma relação aí. Talvez tenha, mas eu tive que ler muitos textos assim que tinham muito latim e grego, tá? Os caras iam lá realmente nas fontes históricas, então tem esse nível de dificuldade, né? Eu acho isso maçante, cara. Mas assim, eu acho que a transição da universidade para virar professor, assim, quando você pega a história antiga para trabalhar, eu acho que pelo menos na minha vida profissional, eu demorei alguns anos para me adaptar, sabe? Para conseguir fazer uma aula redondinha sobre esses temas e tal. E eu acho, assim, só aproveitando que vocês lançaram essa bola, eu acabei me encontrando dentro da história antiga, assim, colocando ela em consonância com uma coisa que eu gosto muito, que é patrimônio. Então, as minhas aulas de Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, elas envolvem muito patrimônio, saca? De mostrar mesmo, e a partir do patrimônio, discutir os aspectos políticos, econômicos, sociais, enfim, dessas civilizações, né? Então, eu cheguei, assim, na minha aula hoje, adaptando essas duas realidades, né? E trazendo a questão do patrimônio, que é uma coisa que eu curto muito, para a história antiga. Agora, sei lá, em outras áreas, vamos pegar, filosofia. Eu tenho um amor, assim, profundo por alguns intelectuais, né? Eu gosto muito de Foucault, eu adoro Nietzsche, e eu gosto ainda mais de Schopenhauer. Esses caras são os caras que eu mais leio, assim, no meu momento livre. Eles têm uma certa relevância, o Nietzsche tem um pouco mais, o Foucault, né? Não são das maiores cobranças na prova do Enem, mas eles têm uma certa relevância, e eu tenho uma certa predileção por esses temas. Agora, se você pega epistemologia moderna, né, essas discussões epistemológicas mesmo, eu particularmente não tenho uma predileção, mas elas são ultra, mega importantes para a prova do Enem, né? Então, na vida é isso, né? Às vezes você
tem que se aprofundar em algo que talvez não te dá profundo prazer, mas é aquilo que a gente estava falando antes, também é uma forma de você expandir a sua capacidade de entender o mundo, né? Eu penso mais ou menos assim, eu acho que essas são as que eu mais gosto. E o Ian falou de relações econômicas, também é uma coisa que me encanta, assim, dentro da história. Acho que é isso. E é fantástico, eu estava fazendo uma análise, né, sobre essa conversa, que ainda que não seja intencional, né, nós somos 3 profissionais que temos uma mesma formação, uma mesma atuação, entretanto, cada um vai seguindo por uma espécie de trajetória, né, de análise acadêmica que é distinta, né, muito distinta, assim. E mostra o quanto também existe um certo profissionalismo de nós 3, assim. Porque apesar de existir as nossas individualidades, a gente está ali com um foco dentro de sala que não é sobre as nossas individualidades, é sobre uma necessidade que é uma necessidade que transcende, né, os nossos desejos, né, que por vez ou outra a gente consegue fazer com que isso tenha uma linguagem que faça sentido, como o Kevin citou, né, o exemplo do patrimônio, ele vai e pensa uma aula em cima disso, mas por excelência a gente tem esse compromisso com as bases educacionais mesmo, que norteiam hoje o nosso país. E para fechar, galera, agora perguntinha assim que vale 1 milhão não, mas que vale muitos acertos no Enem, né? E agora eu vou falar primeiro para o Kevin sobre filo, depois o Ian sobre sociologia, mas claro que quando o Ian for falar, se ele quiser complementar alguma coisa na fila, ele fica à vontade. Depois que o Ian comentar, se o Kevin quiser complementar, também fique à vontade. Mas só mesmo para a gente poder ganhar tempo, né, eu vou fazer essa separação, que é, Ian, Kevin, reta final do Enem, a gente tem aí pouco menos de 2 meses para chegar na prova do Enem. E é óbvio que o estudante ele quer ter agora um direcionamento de aonde ele tem que focar, né? Vamos pensar, se ele precisar revisar, né, durante essas últimas semanas, quais seriam as áreas da filo, ou talvez quais são os autores, ou quais são as discussões em que elas são indispensáveis na filo, na filosofia, para esse estudante, então, colocar debaixo do braço dele aqui e falar o seguinte, olha, vamos ter atenção com isso. E aí, Kevin? Ô, Davi, enfim, nessa reta final, a primeira coisa que eu acho que os alunos que estão nos ouvindo precisam fazer é questão, né? Eu acho que eu preciso cumprir esse papel de relembrá-los da relevância de fazer questões para a prova, principalmente nessa reta final. E eu acho que a filosofia, ela tem uma particularidade, pelo menos esse é o feedback que às vezes eu recebo dos meus alunos, sobre vocabulário e os conceitos específicos da filosofia, tá? Então, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é sobre a necessidade de, nas questões de filosofia, sobretudo, se atentar muito ao vocabulário, que é, às vezes, ligado a um jargão muito próprio da filosofia, tá? E alguns conceitos fundamentais. Como o nosso tempo é curto e ele objetiva citar algumas dicas rápidas, principalmente para o nosso aluno aqui do Genoma, a gente estuda a história da filosofia, né, ao longo do ano. E eu acho que nessa reta final, se o foco for dar uma revisada na filosofia, talvez a gente possa fazer o sentido oposto. A gente selecionar as principais áreas da filosofia, né, para os vestibulares, que é epistemologia, ética e política, e a partir daí a gente relembrar os principais conceitos. Eu acho que isso é um exercício legal. Por quê? Porque o aluno está acostumado a estudar Sócrates isolado, Platão isolado, Aristóteles. Quando nessa reta final você monta o repertório que você acumulou e você vai transitando pelos autores, ou seja, o que o Sócrates fala de ética? Como que eu posso relacionar, por exemplo, a discussão do Aristóteles com a ética kantiana? Como que isso nos permite entender, por exemplo,
a questão contemporânea existencialista. Quando a gente faz esse exercício de ir e voltar, e principalmente o exercício comparativo entre os autores, isso nos estimula a um processo de relembrança desses conceitos aprimorados ao longo do ano. Então, essa é uma dica que eu acho que vale a pena. Você revisitar os autores, mas a partir agora dos temas. E aí você seleciona questões de epistemologia, questões de ética, questões de política, vai fazendo essas questões, indo e voltando nos autores. Porque aí você estimula a sua mente a ser capaz de estabelecer uma interconexão entre eles. Eu, particularmente, faço isso e eu acho que é uma forma legal de você revisitar os conteúdos aí, tá? Então, essa é uma dica, eu acho, de reta final que vale a pena para os nossos alunos. E é super valiosa. E foi muito legal porque você tocou em 2 pontos que o Breno, no podcast passado, ele falou assim, olha, gente, a forma mais eficiente de aprender é se testar. E é o que você falou, assim, o que você precisa fazer agora? É se colocar em teste. Ou você se coloca em teste fazendo questões, ou você se coloca em teste se desafiando, fazendo essas conexões. E independente de qual caminho você vai escolher, são formas de se testar. E são formas que a neurociência hoje ela aborda serem as mais eficientes para que você consiga ter um aprendizado em que ele seja um aprendizado efetivo, né? Ian, e aí, meu querido? E a sociologia? Qual que é, então, o macete para os meninos aí para que ela não se torne um bicho de 7 cabeças? Olha só, gente, tem que se ligar nos principais problemas da atualidade, tá? Então, assim, nós estamos num momento muito tenso socialmente, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, movimentos ultranacionalistas, movimentos fundamentalistas, né? Essa rejeição ao outro, seja o imigrante, esse discurso cada vez mais penetrante na sociedade, o discurso de ódio, pode ser cobrado fortemente. Por quê? Porque o Enem é uma prova também atual, ela quer que você reflita, ela quer que você seja um cidadão ativo sobre os principais problemas do Brasil e do mundo. Então, aí nos temas, o Estado democrático de direito, eu acho que é um tema, assim, fundamental, você precisa entender a história por trás e como a gente chegou nessas instituições e por que a gente chegou nessas instituições. E aí, dialogando com o que o Kevin falou, a ideia de patrimônio de memória, né? Memória sobre o Holocausto, memória sobre ditadura militar, eu acho que pode ser temas fortes, né? Que pode cair na sociologia, porque é a partir da memória que a gente, a partir de estátuas, a partir de patrimônios, que a gente consegue criar memórias coletivas sobre um passado não tão bom da nossa história, mas um passado traumático, mas que é necessário a gente relembrar, é necessário a gente ter um ponto de vista crítico, né? Então, se a gente for pegar as principais notícias que estão acontecendo no mundo, e agora, por exemplo, protecionismo. Protecionismo é coisa do século XIX, taxação de países. Então, pode vir um conceito do mercantilismo, tanto em história, como também pode vir na sociologia, como proteger mercados internos, né, como uma estratégia, se é uma estratégia bem sucedida ou não. A questão da soberania também, fortemente. Então, nós estamos vendo tanto a guerra na Ucrânia contra a Rússia, quanto o massacre de Israel na faixa de Gaza. Todos esses temas estão relacionados com soberania. A ideia de direitos humanos pode vir fortemente, né, dignidade humana, que são direitos fundamentais que foram construídos a partir de experiências traumáticas, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, Holocausto, tudo isso permite com que a gente tenha uma certa consciência crítica dos nossos problemas atuais. Então, assim, Estado Democrático de Direito, fortemente, e a relação dessas instituições, tá? Aí, voltando a Montesquieu, voltando a fiscalização dos poderes, né? Evitar os abusos autoritários, eu acho que a sociologia ela pode ajudar a gente a compreender como a gente chegou até aqui e por que nós estamos no lugar onde nós estamos. E aí,
falando também da importância de se testar e as diferentes formas de se testar, né? Gente, aprender é que nem musculação. Se você não está difícil, se você não está se esforçando, se você está anotando, copiando, porque copiar, gente, não tem nenhum esforço, né? Agora, você, com a folha em branco, tentar lembrar o que você estudou ao longo do ano, sem consultar o material, exige muito mais esforço. Aí o seu cérebro, ele vai consolidar essas memórias. Ou você pode fazer questões, né? Porque a partir das questões, você vai ter que lembrar de conceitos que você estudou, e aí vai forte, né? Então, assim, às vezes, a gente não quer fazer o simples, né? O bem feito, que é e relembrar seu material de consulta dos, né? Então, Estado Democrático de Direito e essa relação da soberania, né? E a relação dos poderes. E mais um, né? Que todo ano cai, né? Cultura sempre cai. Agora a gente pode falar, né? De outras culturas que não foram contempladas, né? A gente pode falar da indústria cultural, que ela está passando por um processo de falta de criatividade, né? A indústria cultural ela está repetindo os mesmos filmes, né? Muito remake, muito remaster, né? Que estabelece uma certa crise de sentido, né? Para onde a gente está caminhando? Aí a gente dialoga com as outras disciplinas, a biologia, que vai falar sobre mudanças climáticas, ecossistema. Então, a indústria cultural ela está nessa pegada também de não nos vender, né, ou não trabalhar com horizontes possíveis, né? Então, são temas fortes, tá? É isso, gente. Falei demais. Fantástico, fantástico. Você quer complementar alguma coisa, Kevin? Porque eu vi que você foi... Não, eu estou aqui só aplaudindo as ponderações do Ian, achei tudo muito relevante. E eu acho que o caminho é esse aí, cara. É bem por aí mesmo. Não, também acho. Também acho. Achei sensacional a pontuação que vocês dois trouxeram. E eu acho que é muito interessante, porque eu que fico aqui à frente, né? Eu acho muito legal quando as coisas conversam. Então, quando você pega a fala do Ian, que tá assim, se tá fácil, não tá legal, ela se relaciona tanto com a questão que foi discutida lá no primeiro episódio, em que a gente fala sobre saúde, né, intelectual, saúde emocional nesse período. Não é que você tem que sofrer, não, mas é preciso entender que o aprendizado ele requer um certo gasto, vamos usar esse termo, ele requer um certo gasto. Eu gosto sempre de usar o conceito, que é o que eu usei na aula passada, estudar é um labor, gente. Labor não é prazeroso, né? Ele não é sempre prazeroso, para ser mais sincero. Então, lembrar disso é relevante. Meninos, queria agradecer demais assim, a presença de vocês. Vocês foram brilhantes. Sei que é muito complicado a gente ter tempo disponível para a gente ter esses tipos de conversa. Então, conseguir conciliar o tempo de vocês dois, ter vocês dois aqui, para mim foi um prazer muito grande. Esse ano, o objetivo de termos alguns episódios online é exatamente para que a gente consiga conversar com mais professores da rede. Então, hoje o Kevin está aqui, nós faremos encontro depois de história com o Fabrício Fera, que é o professor de Teófilo Otoni. Então, assim, a ideia é tentar conectar mesmo, mostrar como que essa equipe nossa ela é muito forte, né? E obviamente, consegue gerar ao estudante, independente de onde ele esteja, a melhor preparação possível. Ian, dê seu recado final aí, despeça de todos, e depois o Kevin pode seguir também e dar seu recado final. Galera, nessa reta final, tranquilidade, não se desespera, você já trilhou um caminho longo, você já leu, já estudou, já assistiu a aula, fez exercício, agora é consolidar aquilo que você já construiu. Então, assim, respiração, calma, vivendo um dia de cada vez, fazendo os exercícios. A gente falei da importância do esforço, mas esse esforço tem que ser dosado, tá, gente? Aí voltamos a Aristóteles, né? A virtude, o equilíbrio, né? A moderação. Então, assim, a gente fala do esforço, é importante se esforçar, mas é importante também descansar, dormir, se exercitar, se hidratar, que isso tudo é um pacote, isso tudo é um conjunto de estratégias, é um conjunto de táticas que vai te levar ao seu objetivo. Então, assim, é muito importante
sentir que você está se esforçando, porque se você só está registrando, você não está efetivamente se esforçando, mas também se cuidar, né? Tem importância de fazer coisas que você gosta, tá? E, gente, coisas que a gente gosta, a gente às vezes até esquece de fazer, porque a gente fica muito preso no celular, nas redes sociais, e a gente esquece de ter hobbies, né? Então é importante ter hobbies, é importante descansar, e é importante também fazer os exercícios. Treinamento pesado, tá? Nada de estudo fofo, estudo pesado, mas descanso profundo, tá? É isso, tamo junto. Aí o nada de estudo fofo me pegou demais aqui, cara. É isso aí, eu acho que o Ian ponderou tudo muito, muito bem para vocês, então vou apenas desejar àqueles que vão fazer Enem, demais vestibulares, muito sucesso e, mais uma vez, agradecer ao privilégio de poder partilhar esse papo com vocês dois. Eu aprendo sempre muito com vocês, então é um enorme prazer. Espero que a gente possa se rever mais algumas vezes em outras circunstâncias como essa. Obrigadão aí de coração. Um abraço para todos. E quem sabe, né, fazer uma correção do Enem pós-prova, né? A gente pode fazer isso também, não. Vou deixar aí. Joguei, deixei leve, hein? Não tava até cara ali. Eu vou encerrar aqui, tá aqui no Renda, tô brincando. Galerinha, mas brigadaço. Ian, pode deixar, tá, velho? Porque, assim, você colocou um problema para mim agora, porque imagina só se esses meninos começam a pedir isso, meu Deus do céu, vai ser um trabalhão. Eu tô com dó do Wellington, porque aí o Wellington não vai poder tocar na igreja no domingo do Enem. Não comentem isso, tá? Não comentem isso abaixo aí no vídeo no YouTube, por favor, tá? Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. É um prazer, eu compartilho da fala do Kevin. É um prazer sempre estar com vocês. Eu sempre aprendo muito quando a gente está aí, né? Eu tive o prazer já de ter dado uma aula junto com o Kevin, né? Ainda não tive o prazer de ter dado uma aula junto com o Ian. Quem sabe aí, né? Talvez a correção seja mais difícil, mas uma aula nós três não é tão impossível, não. Gente, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por terem assistido. Volto a fazer aquele comentário que eu faço sempre. Seu colega não é seu concorrente, ele é seu amigo. Então, compartilha com ele isso daí, para que ele consiga também ter o aprendizado que você está tendo. Forte abraço e até mais.